Bom, boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer aí ao tempo de vocês, ao convite da Vanessa, da Agência Sabiá. Sou a Lívia, sou aqui da EDP, tá? Então vim aqui para contar um pouquinho de como a gente usa, o quão inovador nós estamos, mas hoje o Gira está apoiando de uma forma muito protagonista a EDP na sua transformação ágil. Então eu quero falar principalmente sobre isso, tá? Então vou apresentar um pouquinho da EDP para vocês, tá? Porque não sei se todo mundo conhece. Opa. Então, bom, a EDP é uma empresa do setor elétrico. Então, assim, o setor elétrico é um mercado muito regulado, é um setor muito regulado e veio de uma estatal, então não tem um formato inovador, 100% ágil, estamos caminhando, né, nessa direção. Então aqui a EDP está presente no Brasil, mais fortemente no Espírito Santo, ela fornece energia para todo o Espírito Santo, e em São Paulo ela está em boa parte do município da Baixada, do Vale do Paraíba, né? Mas de forma geral a gente atende a mais de 4 milhões de clientes hoje com a distribuição de energia, mas ela está atendendo, a EDP hoje atende toda a cadeia de valor do setor elétrico, desde a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, tá? E hoje, esse portfólio que eu vou trazer aqui, ele atende todas essas unidades de negócio. Tá? Pronto, aqui eu trago só um pouquinho da cadeia de valor, para vocês entenderem um pouquinho, né, de como que de quem é a EDP. E a Lívia, dentro da EDP, está aqui na DGU, que é a Digital Unity Global, nada mais do que a TI da EDP. Então, ela não é o core da empresa, mas nós estamos aqui hoje atendendo a todas essas unidades com o nosso portfólio. E eu estou dentro da área de aplicações, tá? Sou líder da área de aplicações, que atende a todos os negócios com as aplicações que vão poder atender a estratégia, atender o posicionamento da empresa, posicionamento de marca. Então, nós somos responsáveis por evoluir essas aplicações, entregar novos produtos e suportá-los também. Então, a sustentação também está aqui nessa área, tá? Bom, e aí como que o Gira, então, suportou a migração ágil dentro da EDP? E fora isso também eu vou trazer um pouquinho de como a gente utiliza ele no modelo cascata também, que não é algo muito comum, mas a gente usa bastante aqui no nosso portfólio. Bom, aqui é só rapidamente uma timeline, né? Começamos a pensar no Gira em 2021, tá? Então não é algo tão antigo, é recente inclusive. Implantamos os primeiros produtos, tá, no Gira em 2021, fazendo brainstorms com algumas outras empresas do setor e de outros setores como o telecom, o varejo, a gente acabou falando muito também, para ver como que nós poderíamos utilizar dessa solução, que todo mundo sabe que traz bastante benefício, né? Eu já utilizava em telecom, quando eu era de telecom, então eu fui uma das pessoas que provocou muito em trazer o Gira para dentro da EDP, tá? Fomos evoluindo em 22, demos uns passinhos a mais, olhando mais para processo, como que a gente consegue com o Gira atender processos que são mais regulados, mais únicos do nosso ambiente, tá? Então a gente foi fazendo alguns brainstorms aí com outras empresas que também já utilizam. E aí a partir de 23 a gente começou a estabelecer de fato o que era a ferramenta nossa que ia suportar todo o nosso portfólio, desde as nossas squads, nossos produtos, até os nossos projetos Waterfall, que hoje a gente tem um volume ainda bastante grande, tá? E agora, então em 2024, onde estamos, a gente já tem uma carteira grande de produtos ágeis aqui, que estão dentro do Gira, e os produtos ágeis hoje, ele funciona todo mundo trabalhando ali dentro. Então, desde o Dev, ao Scrum, aos executivos, então todo mundo só olha para o Gira e para a Confluence, tá? No Waterfall, a gente tem uma visão mais de gestão, eu vou trazer um pouquinho, tá? Mas foi o grande diferencial da ferramenta, porque no Ágil acaba que quase todo mundo usa, né? No Waterfall ele já trouxe um pouco o diferencial ali dentro para o nosso portfólio. Então, assim, hoje nós estamos aplicando um programa global de maturidade ágil, tá? A EDP, né, ela é a maior empresa ali de Portugal no setor elétrico, ela fornece energia para Portugal todo, e eles estão aplicando o programa aqui no Brasil, e a ferramenta que está suportando essa aplicação é o Gira hoje. Então como que está sendo feito isso? Está sendo mapeado todas as nossas squads,
e como que a gente utiliza os processos ágeis, como que a gente hoje utiliza dentro da ferramenta e qual que é o nosso nível de maturidade para cada entrega que a gente faz, tá? Então, está sendo pioneiro aqui no Brasil e o Gira é protagonista nisso. Com isso, a gente consegue entregar uma gestão à vista, evolução de processos ali dentro. Então, nós fizemos algumas customizações no workflow padrão para atender ao nosso setor, para atender algumas políticas internas, tá? Então, isso também atendeu bastante a companhia. E aí agora a gente está numa fase de crescimento, de evolução cada vez maior, e aí o Gira suportando isso e todas as equipes conectadas, tá? Bom, a gente utiliza o Gira para fazer a gestão de mais de 100 projetos dentro da nossa carteira. Aqui eu trouxe um pouquinho do portfólio, tá? Então aqui o nosso portfólio aplicacional, a gente fala de 16 produtos, tá? Que atendem tanto distribuição quanto comercialização, e aí são produtos ágeis, que tem um formato aí conhecido, né, tem um board ali com as atividades, cada dev pega a sua tarefa e executa, a gente acompanha isso através de um burn down, de um velocity, então tudo isso é feito aqui, né, para essas squads. E o nosso waterfall, como que funciona isso dentro do Gira, né? Que não é tão habitual. No Waterfall a gente fala mais de um project, um cronograma ali, um Excel. Então a gente foi saindo disso porque as equipes que atuam no ágil estavam indo para um caminho muito inovador, enquanto os outros estavam ficando muito obsoletos. Então a gente precisava conectar esse time, principalmente o time de gestão. Então o que a gente fez? Nós criamos o nosso portfólio, esse aqui é o nosso portfólio, onde nós temos tanto os produtos como os nossos projetos Waterfall. Os projetos Waterfall, eles são representados por atividades que são macroatividades, onde eu consigo falar qual que é o meu projeto, qual que é o status dele, que área de negócio que eu estou atendendo, qual diretoria. Então, assim, ele tem uma visão muito gerencial de portfólio. Ou seja, eu eliminei todos os PPTs da vida dos meus gerentes de projetos, né? Nós eliminamos da vida dos gerentes de projetos. Ou seja, todos os nossos executivos utilizam essa visão para poder saber o status de um projeto, a saúde financeira, se está dentro do prazo ou não está, qual é a alocação da minha equipe. Então, tudo isso, através de uma visão de portfólio, eu consigo para a minha carteira que não é ágil, para a minha carteira Waterfall, tá? Então, trouxe uma visão legal, economizamos muito tempo de montar material para reuniões executivas através dessa visão única e já estamos utilizando isso há 2 anos. Então, assim, para a nossa companhia deu super certo. Tá? Então, fora o ágil, é um uso que a gente faz de bastante valor aqui dentro, tá? Aí aqui eu trouxe um pouquinho dessa nuvem de palavras, né? Acho que o grande diferencial e o que mais tem valor aqui, né, é essa gestão à vista. Trouxe um valor muito grande. E por quê? Porque o meu maior volume de projetos está no Waterfall ainda. Então, a gestão à vista colaborou muito aí para o nosso dia a dia, para o operacional dessa equipe. Fora isso, claro, um workflow personalizado que atenda algumas regras. Então, por exemplo, né? Se eu vou fazer eu estou num período de contratação do meu projeto, que é um cascata. Nesse momento, como que eu passo ele de uma contratação para um planejamento? Então, eu tenho triggers lá dentro que eu preciso de uma aprovação de um gestor, eu preciso passar isso para um time de governança que vai aprovar orçamento, vai aprovar saldos contratuais. Então, para essa trigger andar, existe algumas regras, para esse workflow andar, existem algumas regras que estão nessa trigger, né? Então, acabou facilitando muito a nossa governança, tá? Opa, passei rápido. Bom, aqui um pouquinho de como nós trazemos isso nessa gestão à vista. Nós utilizamos a funcionalidade de dashboards, tá? Não é o cloud ainda, estamos trazendo o cloud, tá? A gente tem algumas políticas globais que acabam, né? Mas foi como o meu amigo falou, como que a gente inova com o que a gente tem? Então foi nessa linha, tá? Utilizamos aqui dashboards para poder falar, bom, do meu portfólio todo, como que eu estou em andamento de cada um deles. Então aqui eu mostro um pouquinho a divisão de áreas que eu atendo. Isso aqui é distribuição, isso aqui é geração, isso aqui é comercializadora. Aqui eu mostro um pouquinho, né? Tá um pouquinho ruim a visualização de vocês, mas aqui eu mostro um pouquinho qual o status que está cada um deles. Então eu tenho tantos em pré-projeto, eu tenho tantos em planejamento, eu tenho tantos em execução. Então, por uma visão executiva,
Isso aqui facilitou bastante a vida. Aqui eu trago um pouco de distribuição entre equipe, tá? Então, como que está distribuído isso? Não, na verdade aqui, desculpa. Como que esses projetos estão distribuídos na minha equipe, tá? Então aqui eu consigo mostrar também, se de repente eu tenho um problema de capacity, isso fica fácil da gente conseguir visualizar. Então, foi bem legal isso para a gente fazer o acompanhamento. E aqui um pouquinho dos nossos dashboards, né? E como a gente utiliza da ferramenta, isso aqui é muito conhecido para quem utiliza hoje nas squads, é o gráfico de velocity, é o acompanhamento aqui, né, do meu backlog, da execução da minha sprint, e aqui a gente utiliza também o EasyBI, que ele traz alguns indicadores um pouco mais trabalhados, mas é conectado aqui com Gira, né? Então a gente usa isso também mais voltado pro Agile. E aqui, claro, tudo documentado em Confluence. Então, todas as nossas documentações, tanto dos projetos Waterfall quanto do Ágil, estão em Confluence. Acho que isso é bastante usual. Porém, no Waterfall, a gente documenta desde cronograma, contratos, atas de reuniões, reportes executivos. Então, tudo isso fica ali também numa única ferramenta. E aí trouxe bastante facilidade, né, para a nossa gestão. Bom, de forma geral é isso, né, que eu tenho para compartilhar com vocês, e agradeço mais uma vez aí a todo mundo.